Olá pessoal, neste vídeo nós vamos entender como é que é determinada a matriz de rigidez que nós vamos utilizar para pórticos. Então, vamos começar por um caso que a gente já conhece, que é, eu tenho aqui um elemento, esse elemento no eixo local eu tenho um eixo que eu chamo de x', perpendicular a ele eu tenho um eixo que eu chamo de y'. Então, com vocês, eu peguei e mostrei que eu posso pegar e aplicar tanto um carregamento aqui no nó inicial, que eu chamo de N, e no nó final, no eixo. E esse carregamento eu tenho chamado de QNX', quando está no nó inicial, nó near, e também ele acaba me levando a um deslocamento que eu estou chamando de DNX'. Ele está associado a um deslocamento dnx'. Aqui do outro lado eu tenho que nfx' e ele está associado a dfx'. Então, no nó F, no meu eixo x'. E eu mostrei para vocês como é que nós vamos pegar e determinar a matriz de rigidez para esse elemento. E eu mostrei para vocês o seguinte, existe uma relação entre QNX' e QFX'. Então, existe uma relação definida por uma matriz, e essa matriz ela mostra qual que é a relação entre Q e os seus deslocamentos. Fx'. Então, isso daqui, na verdade, nós mostramos no vídeo de treliça. Isso daqui era dado pelo seguinte. Aqui na frente ficava EA sobre L, porque ele multiplicava todos os termos dessa matriz. E aqui eu tenho 1, menos 1, menos 1 e 1. Portanto, com isso, eu conseguia determinar qual que era a relação entre essas forças no eixo e os deslocamentos no eixo. Mais tarde, eu peguei e disse para vocês, olha, veja bem, isso daqui não só ele move para o lado, esse nó e esse nó, como também ele pode subir. Então, eu vou fazer ele subir aqui do lado, mover e subir dessa vez. Aqui também, vou fazer ele mover e subir. Então, esse movimento para cima, ele foi ocasionado por um QN em Y', e ele é devido a um movimento DNY'. Esse daqui, eu tenho Q em FY', devido a um movimento que é DFY'. Além disso, esse nó e esse nó, eles podem rotacionar. Então, essa rotação aqui, eu chamei ela de DNZ', mas isso daqui está associado a um momento, que é o QNZ', e a rotação DNZ'. E aqui eu tenho QNFZ' e DFZ'. Então, o meu elemento, ao final, isso daqui é uma posição qualquer que ele pode estar assumindo. Então, eu também mostrei para vocês, retirando essa parte, isso aqui eu mostrei na aula de vigas. Mostrei para você como relacionar todas essas forças QNY, QNZ, QFZ, QFY com essas deslocabilidades. E eu cheguei nessa matriz, eu estava com preguiça de escrever aqui, então eu peguei e simplesmente imprimi. Veja, essa matriz, elas são matrizes simétricas, diagonal é positiva. Essa daqui mostra a relação para elementos de treliça ou elementos em que carregamento axial. Esse aqui, carregamento perpendicular e rotação ou momento no nó, né? Eu posso muito bem aglutinar essas duas matrizes e fazer a matriz para esse elemento. Basta que eu me lembre que essa minha coluna aqui, ela
está relacionada a nx', enquanto que essa daqui ela está relacionada com fx'. E com isso você chega na matriz de rigidez, que relaciona todos esses Qs com todos esses Ds, que é essa daqui que eu apresento para vocês. Então, essa matriz, na verdade, é uma composição dessas duas, todas aplicadas no mesmo, colocadas no mesmo formato aqui dentro da mesma matriz. Veja, vetores de todos os Qs que você tem, e aqui você tem os vetores dos deslocamentos. No entanto, isso daqui ainda continua no teu eixo local. Então, o que eu preciso fazer é transformar isso aqui para o eixo global. E daí sim, eu tenho uma matriz genérica para pórticos. Então, vamos passar aqui a nossa próxima parte, em que eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro decompor deslocamento, depois eu decomponho deslocamentos e rotações. Então, aqui também tem rotações. E depois eu vejo forças e momentos, como é que eu pego e decomponho, né? Então, veja bem, aqui eu coloquei em verde para você o que está no eixo, que eu trouxe lá da folha anterior. Então, dnx', dy' e assim por diante. Aqui estão os cossenos, os ângulos θx, θy, que me levam aos cossenos diretores. Então, eu vou determinar quem que é a matriz que relaciona esses dnx', tudo que está no eixo local, com o que está no eixo cartesiano, ou seja, no eixo global. Então, ó, aqui eu vou colocar qual é a componente que está, que eu vou chamar de dzão, nx, tiro linha agora. Aqui eu vou ter dzão ny. Aqui eu vou ter dzão fx e aqui dzão fy. Então eu preciso determinar como que eu faço essa rotação, né? Então ó, vamos começar aqui. Primeiro, quem que é o meu dnx'? O meu dnx', ele é dado, na verdade, por uma parcial que é a componente de dnx vezes o cosseno, ou seja, eu decomponho ela sobre o eixo da minha barra. Esse daqui é o cosseno θx, então é dn lambda(x), que é o cosseno diretor. E a outra parcela é aqui, a decomposição de dny vezes lambda(y), que é o cosseno lambda(y). Se eu quero saber quem que é dy', então basta que eu pegue e decomponha dnx. Uma vez que eu for decompor isso daqui, você vai perceber o seguinte. Eu vou decompor sobre esse eixo. Então, a primeira coisa, isso daqui vai ficar negativo, porque está contrário ao que eu tenho aqui. Outra coisa, esse ângulo aqui, θx mais θy, é 90 graus. Aqui também é 90 graus esse ângulo. Portanto, esse meu ângulo é θy. Então, na hora que eu for pegar e rebater esse dnx sobre essa reta y', o que é que eu vou ter? Eu vou ter dnx vezes lambda y. Cuidado, tá? Aqui é lambda y. Próximo, eu vou pegar e rebater aqui o meu dnx. Rebater eu quero dizer decompor. Decompor dny em ny'. Então, esse meu ângulo aqui, da mesma forma que eu fiz anteriormente, esse meu ângulo é lambda(x). Então, portanto, aqui eu tenho lambda(x). Quem que é o meu nz'? Bom, esse na verdade é o mais fácil, porque rotação não tem que decompor nada, portanto, a rotação no eixo local ou no eixo global, portanto, dzinho ou dzão, ela é exatamente a mesma. A mesma coisa, da mesma forma, não vou fazer aqui para não ficar muito cansativo, eu posso fazer isso aqui para dfx', dfy' e dfz'. Tá? Mesma forma, aliás, até se repete a estrutura
disso daqui. Isso daqui eu posso pegar e colocar no formato matricial. No formato matricial, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um vetor com dzinhos, então todos os dzinhos, então tenho dnx', dny', dnz', dfx', dfy' e dfz'. Então, isso daqui, ao final, será multiplicado por um vetor, que é o vetor dzão nx, tudo do eixo global, né? Dzão ny, dzão nz. Aliás, eu não sei porque eu coloquei essa linha aqui, tá? Tira ela, por favor. dnz, dfx, dfy e dfz. Então, esse daqui eu vou ter uma matriz. Vamos popular essa matriz para que fique bem claro o que está acontecendo. Então, ó, veja bem, se eu quero dnx', eu preciso dessa componente, só que multiplicada por lambda(x). Eu preciso do segundo termo, mas multiplicado por lambda(y). O resto, não tenho mais nada aqui, portanto, o resto eu multiplico tudo por zero. Lembrando que uma vez que eu preciso aqui de uma matriz de 6 linhas, uma coluna, aqui eu tenho um vetor 6 por 1, aqui eu vou precisar de um 6 por 6, né? Então, aqui eu tenho 2, aqui são 4. Próxima equação, eu tenho aqui, ó, menos lambda(x), menos lambda(y), lambda(x) e o resto, de novo, tudo zero. Próxima. Então, eu simplesmente tenho dnz' igual a dnz. Então, basta que eu venha aqui na minha diagonal principal, coloco 1, o resto aqui, tudo zero. E depois, é a mesma estrutura, só que agora multiplicando por f's, né? Então, ó, eu reproduzo todo esse quadrante, na verdade eu reproduzo ele aqui. Então, eu fico aqui com lambda(x), lambda(y), 0, menos lambda(y), lambda(x) e 0. E aqui, por fim, o 1 aqui no final. Lembrando, essa matriz ela é toda simétrica, tá? Então, isso daqui me leva à matriz que eu chamo de D, T, D. Então, eu tenho o vetor de deslocabilidades no eixo, rotações no eixo global, e daí eu tenho essa matriz de rotação T. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para forças, então vamos fazer rapidamente. Ó. Primeira coisa, né? Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente no seguinte sentido. Ó. Aqui está a minha componente QNX, aqui está a minha componente QNY. Veja que eu nunca me preocupei com o tamanho desses vetores. Tá? Então, ó, aqui está QFX, QFY. Se quiser saber a rotação está aqui. Né? Então, veja, se eu quero agora QNX, vamos ver quem que é QNX. Ó, QNX é o seguinte, primeiro, decomponho esse Qzinho NX'. Então, esse daqui, o que eu faço? Eu multiplico pelo cosseno diretor lambda(x). Próximo. Então, no próximo, eu estou aqui com o meu QNX. Eu vou pegar e decompor este daqui no meu eixo x global. Então, o que acontece? Primeira coisa, aparece aqui um sinal negativo, porque ele está contrário, a hora que eu decompô-lo, né? Nesse eixo. Então, vai ficar QNY vezes lambda(y). Quem que é o meu QNY? Ó, QNY. Primeira coisa, eu vou pegar e decompor este QNX vezes lambda(y). E daí depois eu venho e decomponho aqui, ó, o meu lambda QNY', lembrando, esse aqui é lambda(x),
Portanto, aqui eu vou ter QNY' vezes lambda x. Se eu quero o meu QNZ, bom, esse daqui, na verdade, é o mais fácil, né? Então, eu tenho aqui o Qzinho e NZ', a mesma coisa. Muito bem, a mesma coisa que eu posso fazer para todos os Fs. E o que vai chegar, você vai ver que ao final, você vai ter um Qzão é igual a essa mesma matriz aqui, só que ela vai estar transposta vezes Qzinho. Mas vamos com calma, né? Porque é o seguinte, quando eu mostrei na página anterior para você, eu falei para você, olha, isso daqui é o que relaciona teu Qzinho. Então, o teu Qzinho aqui, ele é dado pelo quê? Ele é dado por K', eu chamo essa matriz aqui de K', porque está no eixo, então, linha, vezes, aqui ó, tudo D minúsculo, Dzinho. Então, o que acontece? O meu Q é igual a T transposto, que multiplica K', Dzinho. Se eu quero pegar e colocar no lugar de Dzinho o que eu acabei de achar aqui, na verdade eu tenho que Qzão é igual a T transposto vezes K', D' é o quê? D é o quê? É T vezes Dzão. Então veja que isso daqui vai me levar a uma matriz e esta matriz aqui é o que eu vou apresentar logo adiante para vocês. Mas tenham cuidado o seguinte, olha o que eu estou fazendo, eu estou relacionando forças e momentos no eixo global com deslocamentos e momentos no eixo global. É isso daqui que vai ser necessário para eu estar multiplicando, tá definindo os nossos problemas daqui por diante. Agora, quem que é esse Q, que vem da T transposto vezes K''T? Ele é essa matriz aqui. Então, essa matriz realmente ela impressiona o tamanho dela, mas veja que a gente vai usar só em um exercício. Na verdade, a gente quase nunca usa pelo seguinte. Isso daqui é o momento em que a gente já está passando para uma análise computacional. Então, faz muito mais sentido eu colocar isso daqui num programa e, a partir do programa, eu consigo achar todos esses termos. Tá? E, a partir disso, cada elemento vai ter uma matriz essa daqui para o seu pórtico. Bom, muito obrigado pela atenção. Era isso que eu queria mostrar hoje para vocês.